todas as contas e realizar os sonhos junto. Aí eu tentei empreender, fiz várias coisas, montei restaurante, montei bar, tudo isso faliu. Até venda de biscoitinho nós tentamos. A situação ficou bem sustentável, tivemos muitas contas para pagar, moramos num kitnet durante mais de um ano e até dentro do quartel nós moramos. Porém, a gente sempre procurou alternativas, sempre alguma coisa que desse certo. E um dos maiores sonhos que nós tínhamos, era de ter nossos filhos. E ter também a possibilidade de criarmos os nossos filhos, da gente criar, da gente estar presente, né? De levar na escola, de pegar na escola, e o mercado tradicional ele não ia me oferecer isso. Só para vocês terem uma ideia, nós já conhecemos 11 países diferentes. Teve país que a gente já foi mais de 5 vezes. Então, por exemplo, nós conhecemos os Estados Unidos, nós conhecemos Punta del Este no Uruguai, que foi nossa primeira viagem, a gente nunca mais vai esquecer. Nós já conhecemos o Havaí, nós conhecemos Las Vegas, Bahamas, Inglaterra, França, a gente tomou um café embaixo da Torre Eiffel, a gente foi para o Oriente, a gente conheceu Dubai, nós já fomos até para Singapura, coisa que eu nunca imaginava estar, e a gente esteve ir no hotel mais chique, mais caro daquela cidade. E nós acabamos de voltar de Bariloche, lá na Argentina, conhecemos a neve, levamos um time incrível de empreendedores e já estamos fazendo a nossa programação na nossa próxima viagem, que vai ser em Montevidéu, no Uruguai. Também nos qualificamos a 7 divisões de lucro, dentre elas o maior cheque foi de mais de $70 mil em apenas um dia. Nós também tivemos já várias premiações, carros da companhia. Realizei um grande sonho agora recente, foi de adquirir uma moto, um sonho meu. Só que não é uma moto qualquer, é uma Hayabusa 1300, a moto mais veloz do mundo. Só que tem algo muito maior, que é o estilo de vida, a nossa saúde dentro desse negócio. Nós estamos construindo o futuro deles. Nós estamos deixando para eles algo vitalício e hereditário, que eles vão poder usufruir do que eles quiserem futuramente. E o melhor de tudo é que nós podemos continuar sonhando. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Sou o Alessandro Vieira e estarei com vocês aqui na jornada do zero à liberdade. Mas afinal, o que é a jornada do zero à liberdade? Muitos de vocês às vezes me perguntaram no direct, ficaram me perguntando no WhatsApp, e agora eu vou te falar o que é a jornada do zero à liberdade. Essa jornada é para você que busca por uma vida com mais tempo e dinheiro. Imagine se sua vida tivesse mais tempo e dinheiro, como ela seria? É disso que nós iremos tratar nessa semana. Iremos tratar sobre modelos de negócio, sobre conhecimento, conteúdos e histórias de pessoas que já trilharam e fizeram a sua jornada do zero à liberdade. Então, se você tem interesse em aprender, em saber como pessoas ao redor do mundo conquistaram a sua tão sonhada liberdade financeira, conquistaram o carro dos sonhos, a casa dos sonhos, conquistaram as viagens dos sonhos, fique com a gente nessa jornada. Agora, se de repente você quer algo que seja da noite para o dia, que seja um jogo da sorte, um jogo do azar ou atalhos financeiros, sinto lhe informar que a jornada não é para você. Porém, eu tenho certeza que se você está aqui conosco essa noite, você não é esse tipo de pessoa. Você é uma pessoa assim como eu, uma pessoa sonhadora, uma pessoa que busca por algo ético, legal e moral. Então, continue aqui com a gente, porque eu tenho certeza absoluta que essa jornada que iremos passar junto, do zero à liberdade, assim como está transformando a minha vida e da minha família, pode transformar a sua. Conhecimentos que iremos aprender durante essa jornada já garantiu 5 dígitos para a minha família e garantiu também que eu conhecesse os melhores lugares incríveis ao redor do mundo, como Dubai, por exemplo, Abu Dhabi, Cancún, entre outros. Conteúdos também que iremos trazer aqui já transformou a vida de milhares de pessoas ao redor do mundo. Inclusive, vou pedir aqui para o nosso videomaker trazer uma grande história de sucesso de um casal da Tânia e Celso Diniz. Um casal que já acessou o conteúdo, já aplicou esse conteúdo da jornada do zero à liberdade e já tem a sua liberdade financeira. Então, fique atento, coloque em tela cheia, fique focado, desliga a TV, desliga o rádio, desligue tudo que está te distraindo você e foque aqui na jornada, porque os conteúdos que iremos trazer aqui para vocês, tenho certeza que irá impactar positivamente a sua vida. Então, antes de prosseguir, eu gostaria que vocês conhecessem um pouco da história do Celso e Tânia Diniz. Minha vida profissional como sargento da Força Aérea Brasileira. Conheci Celso, nós casamos, tivemos 2 filhos
E chegamos numa época da nossa vida que a gente percebeu que estava sem perspectiva. E era fácil perceber isso. Era só olhar para as pessoas que estavam no final da nossa carreira. Elas não tinham realizado nada do que a gente sonhava em realizar. Pude acompanhar o crescimento dos meus filhos. Ao contrário de quando eu era militar, que eu tirava serviço 24 horas, saía de madrugada, eles estavam dormindo, voltava à noite no dia seguinte, eles estavam dormindo. Eu pude acompanhá-los crescendo, eu pude dar para eles a melhor educação dentro e fora do Brasil. Nós podemos ajudar nossos pais, nós podemos ajudar a nossa igreja e olha, isso não tem preço. Já perdemos as contas dos países que já visitamos e dos carros que já ganhamos. Podemos construir um patrimônio sólido para os nossos filhos e netos. Hoje temos vários investimentos em imóveis, já moramos no exterior, na Europa. Hoje estamos na praia e podemos morar em qualquer lugar do mundo. Amanhã, quem sabe, onde estaremos. História inspiradora, não é mesmo? Toda vez que eu vejo esse vídeo, eu fico entusiasmado e motivado para prosseguir rumo à liberdade financeira. Histórias como essa existem milhares ao redor do mundo. Histórias, por exemplo, como da Honami Takagi, uma japonesa que já trilhou as técnicas e conhecimentos que iremos aprender aqui na jornada e já conquistou a sua liberdade financeira. Histórias também como de um ex-representante comercial, o alemão Rolf Kipp, que também já aplicou as estratégias que iremos aprender aqui da jornada do zero à liberdade. E já também inspira e ensina pessoas ao redor do mundo como conquistar a sua liberdade financeira. Histórias também de um jovem de apenas 24 anos, o Krishna, um indiano que inspira jovens ao redor do mundo a conquistar a sua liberdade financeira. E também, claro, não poderia faltar nessa lista, que está entre os maiores do mundo, o nosso grande mentor, Lino Barbosa. Uma pessoa determinada que já aprendeu há mais de 20 anos, já tem essa liberdade financeira, já desenvolve as atividades que iremos ouvir e aprender aqui e já tem resultados de múltiplos 6 dígitos. Imagina você poder aprender com uma pessoa dessa, vai passar conhecimento para você e você vai ter acesso às estratégias que fez ele sair do zero e conquistar a liberdade financeira. Então, é uma oportunidade única que nós estamos tendo aqui nessa jornada, de conhecer histórias incríveis, conhecer o que essas pessoas fizeram e, claro, acessar o conteúdo que essas pessoas aplicaram e fizeram que elas conseguissem ter a vida dos sonhos. Imagina você, se de repente você acessasse um conteúdo, colocasse esse conteúdo em prática e conseguisse ter o carro dos sonhos, a casa dos sonhos, a viagem dos sonhos. Para mim, eu estava buscando isso. Eu estava buscando algo que pudesse me dar mais tempo e dinheiro. Tempo para ficar com a minha família. Eu não sei vocês, mas eu estava trabalhando muito. Eu sempre fui dedicado, sabe? Eu sempre acordava cedo, dormia tarde, fazia o que tinha que ser feito, trabalhava, aprendia, estudava, arriscava, porém eu não estava conseguindo os resultados desejados que eu queria para a minha vida. Foi quando eu decidi buscar conhecimentos, buscar informações, eu ficava indignado, sabe? Falava, poxa vida, por que certas pessoas do mundo têm a vida que merece, que busca, que quer, e outras pessoas não têm a vida que desejam? Deve ter alguma coisa diferente, não é possível. Deve ser algo que eu estou fazendo errado. Eu fiquei indignado, buscando informações e conteúdo. Foi quando, pela felicidade divina, um grande amigo meu me ligou, Joel Santos, e falou que tinha um modelo de negócio que possibilitaria eu conquistar a tão sonhada liberdade financeira. Que nós iríamos aprender juntos com pessoas que já trilharam esse caminho e iríamos conquistar a nossa liberdade. Pois bem, é disso que nós vamos falar aqui essa noite. Porém, antes de continuar aí com a nossa jornada, vamos conhecer mais um caso de sucesso que já conquistou a sua tão sonhada liberdade financeira. Igual aéreo, da aeronáutica, né? Fazia faculdade também na Universidade Federal de Pernambuco, fazia curso de inglês também, tinha muito pouco tempo para desenvolver esse negócio, né?
Tive que começar nos meus horários vagos. Comecei porque precisava de uma renda extra imediatamente, estava numa situação financeira muito complicada. E aí iniciamos, então, em 2005. A gente já viaja todo ano para algum lugar diferente. Então, assim, algumas das viagens aqui nós já fomos para Cancún, já fomos para Havaí, já fomos para Las Vegas 2 vezes, já fomos para Singapura, Joanesburgo, da África do Sul, Dubai, já fomos 2 vezes também. E uma que marcou muito foi o nosso reconhecimento de Safira, que foi em Londres, na Inglaterra, né? De lá também a gente foi passar 6 dias em Paris também. Então são viagens assim maravilhosas, né? E o mais legal das viagens, né, é porque a gente não vai sozinho. Né? A gente viaja com os nossos amigos, né? Na minha profissão anterior, que era assistente social, imagino que jamais eu iria conseguir conhecer todos esses países que a gente já teve a oportunidade de conhecer. E além disso, eu acho muito importante, eu consigo ter um tempo livre, um tempo disponível para nossa filha, que hoje tem 7 anos, participar da vida dela escolar, participar de reuniões, festinhas, dentro de casa, conseguir fazer a tarefinha com ela. Imagino que poucas mães conseguem fazer isso com os filhos, né? E a gente está muito feliz, né? Com tudo que nós já conquistamos. Mas assim, muito mais feliz ainda por todo o futuro que a gente ainda pode construir, né? Daqui a pouco nós estamos indo para Montevidéu, né? Para mais uma viagem internacional. E estamos super motivados para o futuro, né? Porque está chegando mais um membro aí na família. Não é isso? Incrível, não é mesmo? Essas histórias, quando a gente assiste, eu me motivo bastante e eu tenho muita inspiração para continuar na jornada do zero à liberdade. Mas você deve estar se perguntando, Alessandro, por que você se interessou por esse assunto? O que te levou a fazer essa jornada e compartilhar conosco todas essas histórias? Eu gostaria de compartilhar com vocês aqui, se vocês me permitem, um pouco da minha história, do que levou eu buscar também, assim como você, conhecimento, conteúdo e pessoas que já alcançaram a vida dos sonhos e já trilharam a jornada do zero à liberdade. Fui atrás de conhecimento e informação, mas o que me levou a fazer isso? Eu nasci numa família humilde, na periferia de São Paulo. Graças a Deus, nunca me faltou nada, porém nunca sobrava. Então, desde meus 11 anos de idade, eu comecei a trabalhar, porque a minha educação, minha formação, meus parentes, a minha escola, dizia que trabalhar era o caminho. E assim comecei a fazer. E aos 17 anos, fui pai muito jovem e trabalhei ainda mais. Trabalhava, estudava, trabalhava, estudava. De tanto trabalhar, eu cansei. Foi quando eu comecei a me questionar sobre o que eu estava fazendo na minha vida. Chegou um momento que eu tinha funcionários, tinha empresa, tinha negócios, trabalhava de noite, trabalhava de dia, trabalhava de manhã, final de semana, estudava, contratava e, pasme, eu não tinha os resultados que eu almejava para a minha família. Foi quando a minha terceira filha nasceu e eu comecei a me questionar ainda mais. Eu comecei a pensar, poxa vida, será que a vida é só isso? É só trabalho, trabalho, trabalho? Será que não existe um jeito diferente? Porque a forma que foi me apresentado, que eu aprendi, não está dando certo. Eu cheguei a ter essa humildade de admitir que o que eu estava fazendo não iria levar eu ao resultado que eu estava buscando, nem a mim e nem a minha família. Então, eu comecei a estudar, eu comecei a ler, eu comecei a buscar conhecimento sobre esse assunto. Cheguei até a viajar para o exterior para ver se lá, de repente, teria conhecimentos, informações e negócios diferentes. Fiquei lá por volta de 30 dias, voltei até um pouco decepcionado, porque lá nada encontrei. Sabe quando você está determinado a encontrar uma resposta? Pois bem, assim eu estava, porém eu não estava encontrando. Foi quando, pela felicidade do destino, um grande amigo meu, Joel Santos, me ligou e falou que tinha algo para falar comigo. Eu fiquei entusiasmado porque eu estava buscando algo diferente para minha vida. Então, eu fui lá, me encontrei com ele ali no Shopping Jardim Sul, um shopping perto da minha casa, tomamos um café e ele falou que tinha um negócio com a possibilidade de criar uma renda vitalícia e hereditária na casa dos 4, 5 ou 6 dígitos. Quando ele me falou isso, eu falei, como é? Ele falou, Alessandro, 4 dígitos de R$ 1.000 a R$ 9.999. 5 dígitos de R$ 10.000 a R$ 99.999. E 6 dígitos de R$ 100.000 para cima. Ainda bem que ele me explicou, porque eu não entendia nada sobre esse negócio de dígitos. E foi quando eu entendi, falei, caraca, então quer dizer que nós podemos construir algo, que a gente pode ter uma renda passiva e ter a tal da liberdade, ter tempo e dinheiro com uma renda dessas? Ele falou, é. Eu falei, incrível, Joel. Mas vou confessar para vocês, naquele momento eu não acreditei. Eu achei muito bom para ser verdade. Eu até duvidei, sabe? Falei, poxa vida, eu fui até fora do Brasil, fiquei um bom tempo lá fora, buscando, tentando conhecimento, estudando e não encontrei nada a respeito.
como que um amigo meu aqui do meu lado tem essa informação? Não deve ser verdade. Não que eu desconfiasse do Joel, do meu amigo Joel, porém eu estava achando bom demais para ser verdade. E foi quando ficamos de marcar depois, e ele, com muita sabedoria, me ligou em outro momento, marcamos, e ele falou assim: Alessandro, lembra que você me falou que você estava buscando ter mais tempo e dinheiro? Eu falei, claro, João, lembro disso todo dia. Ele falou, então, vai com a sua esposa, vai lá em casa, que eu vou te apresentar um grande empresário, Lino Barbosa. Ele é autor do livro Liberdade Financeira, e ele está sendo meu mentor nessa jornada. Ele está pegando a minha mão e ensinando como conquistar a liberdade financeira. E se você se permitir, você também pode ter acesso a esse conteúdo. Mas não falte por nada, porque ele é uma pessoa extremamente requisitada internacionalmente, muito importante. É um empresário de grande sucesso. Da forma que ele falou, eu falei, caraca, eu não posso perder esse encontro por nada. Chamei a minha esposa, fomos até a casa do Joel e lá conhecemos o casal Lino e Noemi Barbosa. Foi um momento transformador nas nossas vidas. Acessamos informações, conhecimentos, conteúdos ao qual não tínhamos visto até então. A proposta que nos fizeram foi: aprenda conosco, que eu vou te mostrar o caminho, vou pegar na sua mão. Nós já fizemos isso, nós sabemos fazer. Se você se determinar, se esforçar e der o seu melhor, tenha certeza que um dia você irá viajar conosco para lugares incríveis, lugares como Dubai, por exemplo. Esse foi o exemplo que ele me deu. Incrível que pareça, passou-se 1 ano e meio depois, nós estamos nesses lugares incríveis, já rumo à liberdade financeira. Então, tenho a agradecer eternamente ao Joel por ter lembrado de mim e ter conectado a esse sistema, a essas pessoas, ao qual nos ensina todos os dias a conquistar e construir de forma ética, legal e moral a nossa liberdade financeira. E antes de seguir com a nossa história, eu queria trazer aqui para vocês mais um case de sucesso ao qual já aplicou as técnicas e conhecimentos da jornada, já aplicou na sua vida e também está tendo resultados incríveis. Vamos lá? De empresas, pós-graduado em administração hospitalar. Trabalhei durante 21 anos nessa empresa, mas eu não adquiri o sucesso que eu esperava. Em 8 meses eu conquistei a divisão de lucro no Rio de Janeiro, essa coisa fantástica. Inclusive, pessoal, Rio de Janeiro era o meu sonho. Era o meu sonho de realizar tudo aquilo que eu almejava, mas infelizmente no hospital, na rede de hospitais onde eu trabalhava, não tive condições, não tive êxito. Mas graças a Deus, nessa empresa, eu conquistei o meu sonho. Eu fui ver o Cristo Redentor, eu fui ao Maracanã, conheci o Maracanã, e o melhor de tudo, eu estive num hotel 5 estrelas ali em Copacabana, no Rio de Janeiro, fantástico. Conquistei aí no Rio de Janeiro a divisão de lucro, onde eu obtive a realização do meu sonho. E graças a Deus, aí foi a sequência de todos os resultados que eu consegui. Por exemplo, coisas que jamais esperava isso acontecer na minha vida. Imagine você, de repente você está numa empresa, como eu passei vários anos, um faturamento aí na época, pouco mais de R$2.000, e você começar a desenvolver um negócio superior a R$10, R$12.000 todos os meses. Quer dizer, você ficou impactado. Tanto é que a minha vida começou a mudar, né? Hoje eu tenho um apartamento em Maceió, naquela avenida principal, de frente para o mar. É um sistema que pode conduzir você onde você quiser. Porque só depende de você, está tudo pronto. É a fórmula exata de você conquistar o sucesso, desde que você esteja disponível a desenvolver da forma correta. Se você realmente fizer isso, o resultado para você vai ser totalmente satisfatório. E o limite você não... Nem o céu vai ser seu limite mais. Toda vez que eu vejo essas histórias, eu fico muito entusiasmado, porque eu vejo a real possibilidade de também poder ter uma vida assim e também inspirar pessoas ao redor do mundo a ter acesso a essas informações. Mas afinal, você deve estar se perguntando, Alessandro, por que você decidiu compartilhar esses conhecimentos, conteúdos? Tá muito bom para ser verdade. Eu pensava assim. Veja bem, imagine você ter descoberto algo incrível, que ao mudar a sua vida, você também compartilha com as pessoas e transmite informação e transborda esse conhecimento. É assim que eu me sinto quando eu compartilho todo esse conteúdo que nós estamos aprendendo aqui. E um dos conteúdos que irei trazer para essa noite aqui pra gente é um conteúdo que mudou a minha visão de mundo e tem contribuído para a liberdade financeira. Imagina você poder explorar uma oportunidade incrível onde milhões de pessoas ao redor do mundo já está inserido e você aproveitar esse mercado. Estamos falando de um mercado com mais de 50 milhões de pessoas
inexploradas ao qual você vai ter acesso essa noite aqui. Imagina você poder fazer algo que quanto mais você se desenvolve, mais livre você é. Quanto mais você cresce mentalmente, mais livre você é. Livre no aspecto financeiro e livre no aspecto geográfico. É um processo, é uma jornada. Não é da noite para o dia. Não estamos falando aqui de receitas milagrosas, mas de um processo que essas pessoas fizeram e ao redor do mundo está fazendo. E o que fez eu encontrar essa informação? Teve uma certa época da minha vida que eu estava trabalhando muito. E eu falei, poxa vida, agora eu preciso ver outros caminhos. Foi quando eu me deparei com a seguinte informação. Eu li uma história de um cara chamado Bob Proctor. Ele é um grande autor também, e ele uma vez contou que estava em Nova York, onde ele trabalhava, e de tanto trabalhar, ele trabalhava com faxina. Imagina você falar, agora eu vou mudar de vida, agora eu vou ficar rico, vou ter liberdade, vou conquistar minhas coisas. Vou trabalhar, porque é isso que nos ensinaram, não é mesmo? E ao tanto trabalhar, ele cansou e se esgotou e desmaiou. E ele também começou a se questionar, poxa vida, esse caminho não é o caminho correto. Não estou tendo resultado, estou cansando demais e não estou alcançando minimamente uma vida decente. Foi quando, através de pesquisas e conversando com pessoas de sucesso, ele descobriu a renda passiva. Ele descobriu que através dessa informação, renda passiva seria o caminho. E ele descobriu também que para ter sucesso, ter prosperidade, ter tempo em abundância e ter tempo de qualidade com a família, teria que ter múltiplas fontes de renda passiva. É essa oportunidade que nós vamos ver durante essa jornada, como que nós podemos fazer sem largar o que faz. Porque se você de repente largar o que você faz e ir só para a criação de renda passiva, talvez os seus boletos comecem a chegar e comece a te preocupar. Mas imagine agora você poder aprender a criar múltiplas rendas passivas. Então, essa informação que eu queria trazer aqui para vocês hoje sobre o segredo das mentes milionárias. O segredo que essas pessoas estão fazendo, que agora não é mais segredo, que essas pessoas estão fazendo nas suas vidas, que proporciona esse estilo de vida. Todas essas pessoas que vocês viram nesses vídeos e pessoas ao redor do mundo aplicam essa técnica, uma técnica de gerar múltiplas rendas passivas. Imagina você, se você tivesse na sua vida várias rendas passivamente caindo na sua conta todos os meses. Será que seria possível você fazer aquela viagem dos sonhos sem preocupação? Porque às vezes você até consegue dinheiro, não é mesmo? Até consegue dar uma parcelada, mas viaja preocupado, estressado. Agora imagina ser uma renda passiva e você receber todos os meses. Então, Bob Proctor descobriu isso. Quando o Joel me apresentou esse conceito que nós estamos vendo aqui na jornada do Zero à Liberdade, ele falou que seria possível nós aprendermos a criar renda passiva. E mais uma informação que o Joel passou junto com o Lino Barbosa. Ele falou assim, imagina você criar uma renda passiva que vai se duplicando e multiplicando, conforme a oitava maravilha do mundo, do Albert Einstein. O Albert Einstein falou que a oitava maravilha do mundo eram os juros compostos. Imagina você aprender, aplicar os seus conhecimentos e isso dobrando exponencialmente. Porém, você vai ter que ser paciente, não é da noite para o dia. Porém, você tem que entender que é um processo que pode levar de 1 a 5 anos. Será que vale a pena você aprender e aplicar durante 1 a 5 anos para ter resultados extraordinários na vida? Então imagine, coloca aí na tela, editor. Imagine que você vai estar aprendendo, no primeiro período você é 100% de você mesmo. Você está sozinho aprendendo. Porém, agora você vai se unir a um mastermind, uma mente mestra com pessoas que já têm esses resultados. E vai dobrar os seus resultados gradativamente. 1 vai virar 2, que vai virar 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024. Mas você deve estar se perguntando, mas como fazer isso? Na teoria é muito legal, não é mesmo? Você pegar e dobrar os seus resultados exponencialmente. Imagine no final de 12 períodos, período de 12 meses, por exemplo, ou 12 semanas, você ir multiplicando os seus resultados desta forma. A pergunta é,
Será o que você está fazendo vai proporcionar isso? É disso também que nós iremos ver essa jornada. Uma forma para que nós possamos aprender sobre renda passiva, múltiplas fontes de renda e criar modelos de negócios modernos e digitais que proporciona a gente aplicar isso, ok? Mas, antes de prosseguir isto, eu queria trazer mais uma história de sucesso de mais uma pessoa que já aplicou as técnicas e conhecimentos que iremos olhar aqui na jornada do zero à liberdade. Vamos assistir esse case? Aos 3 anos eu fiquei órfã de pai, né? Minha mãe ficou viúva com as 3 filhas e devido a isso, aos 13 anos eu comecei a trabalhar. E com o tempo, não era registrada, com o tempo veio o meu primeiro emprego de carteira registrada, né? Os 18 anos. E depois veio o meu segundo emprego, que eu passei 10 anos. E nesse segundo emprego eu comecei a namorar com meu esposo e comecei a fazer faculdade. E quem trabalha, quem já ouviu falar de posto de combustível, sabe que trabalha muito. Em média era de 10 a 12 horas. Você não tinha tempo para almoçar, para nada. E se ligasse, você tinha que estar ao dispor, senão você perdia o seu emprego e tinha 10 para ficar no seu lugar, né? A minha vida era para essa empresa. Eu via que não era reconhecida, isso é muito importante no tradicional e hoje na minha vida. Aí eu me casei, aí eu engravidei logo em seguida, eu fiquei pensando, o que eu vou fazer nesse emprego tradicional com o filho? Para educar, para cuidar. Eu via que eu não tinha mais para onde ir, porque o maior cargo era o meu e o financeiro lá embaixo, né? Não conseguia nada, não tinha conseguido nada. Viagem eu não conseguia, carro do ano, até um carrinho velho, né? Eu não conseguia. Aí eu fiquei pensando, preciso fazer alguma coisa. Vai aparecer algo na minha vida que vai transformar a minha vida. Eu posso ganhar tantos salários por mês. Cálculo bem rápido. Pedi demissão, nem fui lá, liguei, tô demitida. É como a família, mas Silvânia, tu tem 10 anos de empresa, tu é conhecida, tudinho, tem facilidades, mas não adianta status sem extratos. A sua conta financeira precisa estar bem também. Nem imaginei, né, que seria rápido assim, queria ganhar tanto dinheiro. Disse, meu Deus, como em um mês eu tô ganhando meses de salário. E com isso veio alguns resultados. Fechei Cancún, a viagem de Cancún, que era um sonho que eu nunca tinha sonhado, né? Fechei o cruzeiro, né? Fechei o Beach Park, né? O final de semana do Beach Park. E hoje eu tenho uma qualidade de vida que eu jamais imaginei, né? Eu, no tradicional, eu pegava de 4 da manhã, 5, né? E é tão engraçado quando as pessoas ligam pra mim, Silvânia, uma hora dessa, tu ainda estás em casa, assim, o que é que tem? 9, 10 horas. E eu saio com a roupa pra malhar, né? De 10 horas do dia, 11 horas. Pego o menino na escola de 10 e meia, de 11, com meus filhos, deixo, aí vou. E almoço tal hora. As pessoas ficam imaginando, como é que tu consegue fazer isso tudo? Mas para mim é tão simples, o estilo de vida, a qualidade de vida que o negócio pode me proporcionar, assim, não tem dinheiro que pague. Eu dá vontade de eu gritar assim no carro, eu estou livre, eu sou livre, é como se o passarinho saísse da gaiola. Esses anos todinho eu me sinto assim, tão livre, mas assim, a qualidade de vida não imaginei ter hoje em dia, eu trabalhava muito, chegou um tempo que eu estava tomando Rivotril no meu antigo emprego. Isso, quando eu penso as pessoas mentalmente que estão hoje, eu sou uma sortuda. Que muitas pessoas como eu não sonham e nunca vão sonhar se não chegar um negócio assim, tocar vidas, poder transformar. Eu digo que o negócio é transformador. Você é uma pessoa, quando você entende o negócio, você se torna outra, totalmente diferente. Uau, mais uma história incrível, não é mesmo? Pois bem, você deve estar se perguntando, mas Alessandro, isso é muito lindo, muito teórico, muito bacana, mas por que eu nunca fiquei sabendo dessa informação? Vamos lá, tem um livro chamado Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki, que ele fala o seguinte, que existe basicamente 4 tipos de pessoas, 4 formas de você fazer dinheiro. A primeira forma é você ser um funcionário, um trabalhador ou um CLT, né? É aquela pessoa que tem um horário para entrar, um horário para sair e troca tempo por dinheiro. Nada de errado com isso, é uma forma de fazer dinheiro. Geralmente, essas pessoas correspondem a 90% da população e geralmente, na sua grande maioria, essas pessoas não conseguem ter a casa desejada, o carro desejado, a vida dos sonhos e não conseguem ter tempo e dinheiro. Há uma segunda categoria, que são os
empreendedores ou autônomos, que são médicos, dentistas, profissionais liberais, que também depende 100% dele para que assim você consiga ter o seu sustento, ter a sua rentabilidade. Geralmente, essa pessoa até consegue um dinheiro melhor que a primeira categoria, porém, muitas vezes começa a ficar sem tempo. Existe uma outra categoria, que são os empresários. São as pessoas que criam empresas que oferecem lucro e funcionam sem elas estarem presentes. O empresário é diferente do autônomo. Então, o empresário cria uma empresa que funciona sem a presença dele. E também existem os investidores. São pessoas que entenderam o mecanismo da duplicação, da multiplicação e fazem o dinheiro trabalhar para eles. E na escola tradicional, convencional, não se ensina essas diferenças. Geralmente, na escola tradicional, ensina o modelo primeiro, que é você estudar, se formar, fazer uma faculdade, mandar currículo. Nada de errado com isso, mas é um modelo ensinado para a grande maioria. E foi assim nesse modelo que eu aprendi. Eu aprendi que eu tinha que estudar, se formar, fazer um curso, empreender ou trabalhar para os outros. Porém, desde jovem, desde meus 11 anos, eu percebi que eu tinha que trabalhar para mim. Eu percebi que se eu trabalhasse para o outro, eu não teria minha liberdade, não teria os meus sonhos. E assim foi. Eu comecei a trabalhar para mim. Porém, eu não sabia dessa informação, que para eu ter essa liberdade, eu teria que ser empresário e não empreendedor. Então, foi quando, através dos treinamentos e mentorias que nós aprendemos durante essa jornada, eu comecei a entender a diferença entre o empresário e o empreendedor. Porém, como investidor, eu não conseguiria ser investidor, porque eu não tinha recursos financeiros. Mas pare e pensa, será que todo mundo que trilhou essa jornada já tinha os recursos? Como você viu algumas histórias aí, as pessoas começaram sem nenhum recurso financeiro, e até mesmo dificuldade. Então, o que diferencia as pessoas de sucesso para as pessoas que não conseguem ter o que desejam? Simplesmente a nossa mente. Então, através da nossa mente, o que nós temos de informação nela é o que vai proporcionar o nosso resultado. Então, o resultado que você tem, eu cheguei a essa conclusão e admiti, era o que eu sabia. E o resultado que eu não tinha, eu não sabia. Então, eu coloquei minha sandália da humildade e comecei a aprender com essas pessoas que já trilharam o caminho. Então, segundo Robert Kiyosaki, existem 4 categorias de pessoas que fazem dinheiro. E hoje, você está em qual categoria? Se nós queremos estar na categoria rumo à liberdade financeira, rumo a ter sucesso, a ter mais tempo e dinheiro, nós devemos aprender a como ficar na categoria dos investidores e dos empresários. Essa jornada vai tratar assuntos como esse e como essas pessoas pensam e como elas agem e fazem o seu dia a dia acontecer para que assim possa ter uma vida extraordinária. Quando eu comecei a acessar essas informações e colocar em prática, comecei a ter uma vida muito melhor da que eu estava tendo. Uma vida que às vezes estava muito estressante. Uma vida às vezes que eu chegava em casa, eu queria só ligar a TV e ficar no DDoF. Você já ficou no DDoF algum dia? Estava só passando ali, procurando algo e nada achava. Uma vida que eu estava ficando sedentário, muito estressado, ficando muito gordo, obeso, de tanto estresse. Uma vida que eu desejava às vezes chegar logo sexta-feira para que pudesse descansar. E quando via aquela segunda-feira, via aquela musiquinha do Fantástico, às vezes me arrepiava, porque mais uma segunda-feira começou. Então, eu decidi seguir a orientação dos nossos mentores e parar de viver assim. Porque esse tipo de vida eu não estava contente. Não era algo que, de fato, eu via que ia ser promissor e próspero. Nada contra a escola que eu estudei ou ao que foi me ensinado pelos familiares. Porém, essas informações passadas não eram verdadeiras, eram paradigmas e preconceitos que eu tinha sobre como fazer a jornada do zero à liberdade. Na verdade, eu nem sabia que a liberdade existia. O que eu sabia era estude, 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 trabalhe, 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 e quando chegar com 60, 70, 60 e poucos anos, você se aposenta. Porém, existe um outro modelo de vida, uma outra forma de fazer, onde
nós iremos aprender a fazer múltiplas fontes de renda passiva e quanto mais essas rendas evoluírem e crescerem, mais livre a gente é. Imagina você ter acesso a esses conteúdos, conhecimentos e aplicar. É disso que se trata. Pois bem, estamos chegando aí ao final do nosso primeiro dia da nossa jornada. E você deve estar se perguntando, legal, Alessandro, muitas histórias bacanas, maravilhosas, estou entendendo então que o negócio é criar renda passiva, através da renda passiva eu vou duplicando, multiplicando, 1 vira 2, vira 4, vira 8 e assim vai. E na prática, como fazer? Essa pergunta também eu comecei a me fazer, a me questionar. Claro que em apenas aí 30, 50 minutos de conteúdo de hoje, não vai dar para passar tudo, por isso que é uma semana. Então, não perca nenhuma das aulas, porque em cada aula iremos trazer informações e conteúdos para que você faça conexões e comece já a colocar em prática aí na sua vida, tá bom? E no final da nossa jornada, você também poderá ser convidado, se você quiser seguir com a gente, a embarcar no nosso conceito de jornada do zero à liberdade e continuar com a gente. Se não, todo o conhecimento que você vai estar adquirindo aqui, eu tenho certeza que se você já colocar em prática na sua vida, você já vai ter resultados incríveis, tá bom? Então, eu estava lá com o Lino Barbosa e uma vez ele me disse o seguinte: Alessandro, você escova dente? Eu achei que eu tava com mau hálito, sabe? Eu escovo. Ele falou, então, os ricos pelo mundo fazem dinheiro, não ganham, tá? Fazem dinheiro ao escovar os dentes, ao tomar banho e ao fazer coisas básicas. Por isso que o rico é mais rico e às vezes as pessoas sem recurso financeiro acabam ficando cada dia com menos recurso financeiro. Se eu te dissesse que existe uma forma de você multiplicar e duplicar um mercado gigantesco, inexplorado, por milhares de pessoas ao redor do mundo que você pode explorar. Isso que você vai aprender durante as próximas aulas. Os tipos de liberdade, forma de fazer dinheiro através de métodos inovadores. Imagina você poder acordar escovando os dentes e fazendo dinheiro rumo à liberdade financeira. Parece até loucura, não é mesmo? Eu achei, porque eu tinha conhecimentos em outras áreas, em outros setores. Mas se você está determinado em acessar essa informação e saber como você faz isso, na nossa próxima aula iremos aprender sobre tipos de liberdade financeira. Tudo bem? E para você ter um exercício prático hoje a fazer, vamos lá. Quando eu comecei essa jornada, me falaram o seguinte: Alessandro, tudo está na nossa mente. Tudo começa na nossa mente. Eu falei, caraca, incrível isso. Mas como que eu posso de fato fazer? Ele falou assim, o que eu vou te passar, somente 1% das pessoas ao redor do mundo fazem e somente esse 1% tem resultado. Porque elas fazem. É algo tão simples, tão banal, que parece ser ridículo, que às vezes a gente acaba deixando batido e não faz. Então, eu vou convidar vocês essa noite para fazer o que eu fiz também, o que eu refaço sempre quando eu não estou conseguindo alcançar meus resultados e tem dado muito certo. E com este material que você vai fazer hoje, você vai voltar na próxima aula para que assim a gente possa dar sequência na jornada do Zero Liberdade. Mas Alessandro, o que eu tenho que fazer então? Se eu quero ter essa vida, se eu quero ter mais tempo com a minha família, se eu quero poder viajar, ter essas viagens incríveis aí que você colocou, se eu quero de repente aí ter o carro dos sonhos, enfim, eu quero realizar meus sonhos, o que eu preciso fazer? Vocês vão pegar uma tecnologia chamada papel e caneta. Vocês têm isso em casa? Acho que sim, né? E vai pegar uma folha em branco, uma folha assim como essa aqui, deixa eu pegar aqui, uma folha em branco, e vai pegar uma caneta e vai colocar assim, ó. Imagina se tempo e dinheiro não fosse para a nossa vida. Comece a rabiscar como criança. Não se prenda, a gente se prende muito a isso. Aonde você vai morar? Em qual lugar? Comece a exercitar isso. Qual vai ser o carro dos seus sonhos? Qual vai ser a vida dos seus sonhos? O que você quer como objetivo? Tempo e dinheiro não é mais problema. Comece a exercitar isso e através disso você vai rabiscar, vai viajar, faça como criança, não tem uma organização. Só faz, desenha ou escreva. E comece a listar na parte de trás da folha, uma parte você faz esses desenhos, esse rabisca, esse conceito, e na outra parte uma lista. Essa lista vai te orientar nessa jornada.
E essa lista vai ser o que nós iremos se comprometer juntos durante essa jornada para pegar conhecimentos e informações através de modelos de negócio digitais, fazendo renda passiva para realizar esses sonhos. Eu tenho feito isso e tem dado muito certo. E todas essas pessoas que vocês viram no case de sucesso, as histórias de sucesso, fizeram e fazem isto, que é a lista dos sonhos. Mas não é a lista dos sonhos da fantasia. A lista dos sonhos, eu quero ir para a Lua, para Marte, não é desse sonho que nós estamos falando. É aquele desejo ardente, é aquele algo que você quer realizar. Para algumas pessoas é aquela casa dos sonhos, para outros é aquela viagem, para outros é ter uma renda melhor, para ter uma vida melhor. Coloque no papel o que de fato importa para você, o que de fato é significativo para você. Esse é o exercício dessa noite. Não durma sem fazer isso. Isso é de extrema importância. Esse conteúdo está espalhado em diversos assuntos que vocês estão vendo aí ao redor do mundo. Livros, conteúdos, mentorias, tudo fala desta matéria, deste conteúdo. Então, se você quer ter resultados, eu vou mostrar um resultado. Eu fiz isso, tá, gente? O que eu tô falando, eu fiz, eu faço. Então, a viagem que a gente fez para Dubai, vou colocar na tela daqui a pouquinho, foi através desse método de pegar um papel, uma caneta e fazer o livro dos sonhos. E nas próximas aulas, irei colocar exercícios práticos para a gente pegar isso que vocês colocaram no papel e colocar em realização. E o que eu não souber fazer, eu vou chamar mentores, pessoas que sabem, que estão em outro patamar além do meu, para trazer aqui para vocês. Então, vamos assistir o que eu fiz através desse papel, dessa lista, e já se realizou. Incrível, não é mesmo? Pois bem, você viu essa viagem incrível? Eu estava muito distante de se realizar em relação financeira, em relação mental, em relação intelectual, em relação a tudo. Foi quando o nosso mentor nos aconselhou a fazer esse exercício. Falou, ó, pega um papel, uma caneta, escreve o que você quer, como quer, date. E depois eu vou te passar um exercício para fazer as metas e realizar. E é disso que nós vamos falar também nas próximas lives. E eu fiz isso e deu certo, gente. Deu certo. Então, parece uma besteira às vezes, um exercício muito simples, mas a gente deixa passar batido. E tem vários efeitos em cima disso. Tem o efeito da autossugestão, que iremos falar também nas próximas lives. Você começa a fazer autossugestão para o seu subconsciente e o seu subconsciente começa a produzir maneiras e formas de realizar aquelas metas. E também por uma questão estratégica. Se você não sabe o seu destino, o que você vai chegar, como que você vai ter um plano, um mapa, uma rota? Então, às vezes pode parecer muito longe essa meta. De repente, assim como muitas histórias que vocês viram aí, às vezes você está endividado, está cheio da dívida e quer alcançar um sonho e está muito distante. Não se preocupe com isso. Não se preocupe com isso. Se preocupe de fato colocar o que seu coração deseja. Eu tenho certeza que essa jornada vai ser incrível. Vai ter altos e baixos normais, em qualquer momento da nossa vida acontece isso. Porém, com essa lista dos sonhos, com essa lista de objetivos em mãos, as próximas lives vai fazer total sentido. Então, se você quer viajar, quer ter o carro, quer ter a casa, faça a lista dos sonhos, faça a lista dos objetivos, né? Outra viagem que nós tivemos, eu lembro que foi tipo em fevereiro de 2020, por aí, né? Foi 2020, nós estávamos bem no começo dessa jornada e falaram pra gente fazer isso. E eu lembro que de fevereiro a abril é um tempo curto, tinha uma viagem que a gente queria fazer internacional, que estava muito distante, mas eu falei, caraca, meu, eu quero isso. Eu determinei, coloquei no papel, sentei com a minha esposa, a gente se comprometeu e eu comecei a fazer
todos os dias um pouquinho do que tinha que ser feito e não é que aconteceu? Então, essa viagem para Cancún foi através também desse método. Vamos assistir um pouquinho. Incrível, não é mesmo? Enfim, estamos chegando ao final da nossa primeira aula. Nas próximas aulas teremos acesso a como conquistar a liberdade financeira, tipos de liberdade financeira, como o network pode fazer muito dinheiro. Teremos convidados aí para trazer conhecimentos e conteúdos específicos de cada tema. E eu tenho certeza que se você continuar nessa jornada, não perder nenhuma aula e colocar em prática, você também poderá ter esses resultados. Eu posso afirmar isso para vocês pelo seguinte: eu fui pai aos 17 anos, muito jovem, não é mesmo? Fui pai de gêmeos. Quando eu fui no médico, o médico falou, você vai ser pai? Eu, né? Deu aquela, caraca, vou ser pai. E quando ele falou assim, pai de gêmeos, eu, puta, que legal, né? Fiquei pouco preocupado. E o que eu fiz? Fui trabalhar, porque era o que me ensinaram. E de tanto trabalhar, não tinha os resultados. Não é que trabalho não tem que ser feito, porque existe o trabalho. A forma é o como fazer esse trabalho. A forma que foi me ensinado foi de uma forma equivocada. Uma forma que eu vendia tempo, eu vendia hora. E quando a gente vende tempo e vende hora, a gente está vendendo o nosso bem mais precioso. Então existem outras formas. Por isso que talvez os seus sonhos que você deseja, você não realizou ainda. Porque a forma que nós estamos aplicando, que você esteja aplicando, pode ser uma forma diferente da forma que essas pessoas que apresentaram aqui os seus resultados fizeram. Então eu te convido, recapitulando, vamos aprender sobre múltiplas fontes de renda passiva, vamos fazer a multiplicação e duplicação, vamos aproveitar esse mercado gigantesco, vamos fazer igual os ricos fazem, igual o Lino Barbosa já falou, que fez dinheiro escovando os dentes, tomando banho. Vamos aprender esse método e também vamos aprender aí como fazer a nossa tão sonhada liberdade financeira e também conhecer lugares incríveis ao redor do mundo. E convido vocês a se encontrar aí nas próximas lives, nos próximos dias. Um grande abraço e até as próximas.